Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a briga do Igor 3K com o Monark, né? Vocês sabem, o Igor 3K e o Monark faziam o Flow Podcast, muito sucesso. O Flow Podcast hoje continua só com o Igor. Teve aquele episódio lá do Monark em que ele disse que era a favor do Brasil ter um partido nazista, ou melhor, que ele não se importaria com isso. Ele queria dizer isso, evidentemente, que a liberdade de expressão é importante, mesmo em pautas absurdas. Ele, em momento algum, defendeu o partido nazista em forma alguma, mas enfim, causou aquele fuzuê todo, eles acabaram brigando e o Monark acabou saindo do Flow. A minha opinião é que o Flow nunca mais foi o mesmo, tá? Assim, eu fui várias vezes lá nos outros podcasts lá do Flow e coisa e tal, o ambiente lá continua a mesma coisa e coisa e tal, mas eu não sei não, eu acho que o Monark faz falta lá, eu já expliquei isso, justamente porque o Monark dá essa coisa do inesperado, né? Enfim, vamos falar sobre essa briga, porque os dois conversaram em podcasts diferentes falando sobre a situação e o Monark matou a charada. O que matou o Flow foi a profissionalização. Isso é um risco, realmente. Essa notícia foi sugerida por Mazarop Turguniev, o Jeca Libertário, Ficou um Barroso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Igor 3K foi no podcast Alt-Tabet, que é daquele cara do Porta dos Fundos e coisa e tal. Ele fez um podcast dele também, e daí conversou com o pessoal. Não tem ninguém mais mainstream do que o Tabet, né? Ele começou na internet muito cedo, é uma coisa tudo profissional, é uma empresa toda organizada, e parece que o Flow Podcast está indo nesse sentido, né? O Igor reclamou, disse que o Monark é burro, porque, sempre teve umas ideias por aí, e ele disse que detonou o Monark, minha vida acabou por um período ali. Ô Igor, minha vida acabou por um período, é sacanagem, né? Porque a vida do Monark foi muito mais afetada que a sua, vamos combinar, né? Ah, é verdade, eu também acho que foi absolutamente injusto o que fizeram com o Flow Podcast, né? Fizeram uma pressão enorme com anunciantes e coisa e tal, de proibir eles de falar, um monte de anunciante ameaçou sair, coisa e tal, até que o Monark decidiu sair do Flow. Daí o Flow continuou com as coisas, eu não sei se teve prejuízo no final de patrocinadores de qualquer forma, ou se teve algum problema, mas o fato é que o Monark saiu, ele está exilado lá nos Estados Unidos, começando vida nova. O Monark acho que está bem, tá? Porque o Monark ganhou muito dinheiro no Flow, né? Agora, infelizmente, é inegável que ele teve uma derrota nisso daí. Ele tentou montar o podcast dele, o Monark Talks, durante um tempo funcionou ali em São Paulo, eu cheguei aí no Monark Talks também algumas vezes, mas no final das contas ele acabou indo para os Estados Unidos depois de receber uma multa de 300 mil reais do Alexandre de Moraes por questão de criticar a urna eletrônica, a coisa mais escrota do mundo. Ah, é porque eu estou criticando a urna eletrônica, não pode criticar a urna eletrônica, é golpe de Estado no Brasil, tirou 300 mil reais da conta dele. Um absurdo isso, cara, realmente um absurdo completo, né? Mas enfim, isso foi o que aconteceu, e eu gosto muito do Igor, não tenho nada contra ele, mas eu já falei várias vezes aqui e continuo mantendo que eu acho que o Igor, em conjunto com o Monark, eram muito mais do que os dois separados. Por quê? Porque o Igor é um cara mais pé no chão e coisa e tal, e o Monark é um cara mais viajante, mais das ideias absurdas e coisa e tal. No que eles se separaram, a coisa piorou para os dois, porque o Monark despirocou completamente. O Monark hoje em dia está despirocado, acredita que a Rússia está certa na guerra da Ucrânia, que é contra a CIA, não sei o que lá. Eu conversei com o Monark depois, lá nos Estados Unidos ainda, fiz um podcast com ele lá, e enfim, o Monark despirocou completamente. Por quê? Porque não tinha alguém para manter o pé no chão do Monark, que essa pessoa era o Igor, né? E o Igor também, o Flow Podcast ficou meio chato. Não tem nada, o Igor é um cara legal, um cara comunicador e coisa e tal, mas ele é um cara mais pé no chão, ficou faltando outro elemento. O que dava a beleza do Flow Podcast, pelo menos na minha opinião, era justamente o contraste dos dois ali, o Igor um cara mais pé no chão e coisa e tal, e o Monark despirocado das ideias. No que tirou o Monark, o Igor ficou meio chato, assim. Eu sinceramente não tenho visto muito o Flow Podcast depois disso, embora continue tendo um sucesso muito grande, né? E o Igor disse que, acredito que sim, o Monark é burro. Ele enxerga o mundo de um jeito muito particular. Isso não quer dizer ser burro, né, necessariamente, né? Ele deve falar o que pensa de uma maneira mais explicada, falar o que de fato está na cabeça dele, em vez de soltar uma ideia que deixa todo mundo se digladiar. Ele está culpando aqui o Monark pela fala do Monark na questão do partido nazista. Ele está falhando em perceber que o problema ali não foi a fala do Monark. O problema foi o pessoal querer pegar no pé do Monark, foi querer
tirar o Flow Podcast. Por quê? Porque o Flow Podcast estava dando audiência para, acho que era o pessoal do MBL, era Kim Kataguiri que estava ali, não sei quem é que estava lá. E isso é o pessoal da esquerda querendo tirar a força do Flow Podcast, inventou esse negócio, porque o que o Monark falou não tem nada de errado. Ele não defendeu o partido nazista, ele não disse que era a favor do nazismo, ele não falou nada disso. Ele só falou que, tal como acontece nos Estados Unidos, seria correto poder ter partido nazista no Brasil, por que não? Né? Porque, no final das contas, você vai... justamente a questão da liberdade de expressão. Deixa os idiotas falarem as besteiras pra gente corrigir os idiotas que estão falando as besteiras. Porque esse negócio de proibir a pessoa de falar não vai fazer ela parar de pensar naquilo. Então, se você proíbe determinada ideia, o que acontece é que as pessoas continuam pensando naquela ideia, mas não falam mais. E aí você perdeu a oportunidade de tentar convencer ela ao contrário. Não ganhou nada e perdeu a oportunidade de convencê-la do contrário. Assim, você pode dizer assim, mas você evita que a ideia espalhe para outras pessoas. E aí é o que você pensa. Porque essa coisa da ideia proibida atrai muito mais do que a ideia permitida no final das contas, né? Enfim, e aí ele fala aqui que no dia seguinte não tinha mais nada, todos os parceiros foram embora, perdemos muito dinheiro, perdemos monetização de 7 canais, atrapalhou a vida profundamente, não sei o que lá. Enfim, o Igor tá chamando o Monark de burro por ter umas ideias muito estranhas. E aí que eu digo para você, porque ter ideia estranha não é ser burro, ter ideia estranha é simplesmente você ter uma visão diferente, é o que falta realmente, é o que é interessante no final das contas. Você assistir um programa já sabendo o que vai ser dito, é uma merda, você tem que ter umas ideias também diferentes nessa história, né? Bom, mas não foi só o Igor 3K que falou, não. O Monark também fez uma participação no podcast, no BarbaCast. Eu confesso que eu não conheço esse BarbaCast, não sei o que é. E foi bastante elucidativa a participação. Eu acho que o Monark, nesse ponto aqui, ele está certíssimo. Ele está exatamente com a visão do que aconteceu. Qual que foi o problema? Ele diz que o grande erro que eles cometeram com o Flow Podcast é que o Flow Podcast começou a crescer muito e eles receberam a proposta de profissionalizar o Flow Podcast. O que é profissionalizar o Flow Podcast? Contratar um CEO, contratar uma diretoria, contratar empresa de marketing, fazer uma estrutura, fazer uma empresa em cima do Flow Podcast, né? E, de fato, a receita deles eles ganharam muita receita, porque ganharam patrocinadores, vieram patrocinadores grandes e coisa e tal. Mas, por outro lado, na ideia dele, a despesa cresceu muito também. Então, ou seja, não sei se no final das contas eles acabaram ganhando tanto dinheiro assim, porque se a receita cresceu, a despesa cresceu também. Mas o principal, eles perderam o controle do Flow Podcast. O Flow Podcast já não era mais comandado nem pelo Igor 3K, nem pelo Monark. A principal figura é o CEO da empresa, que foi contratada pelos dois, mas ela que dava as cartas. Por quê? Porque ela ou ele, eu não sei se era um homem ou uma mulher o CEO, né? Era a pessoa que tinha o contato com os fornecedores, o pessoal que fazia propaganda no Flow Podcast. A maior parte do dinheiro do Flow Podcast entrava através de patrocínios, né? E aí, esse que foi o problema, porque eles acabaram se vendendo para esse pessoal. E quando chegou o evento lá, a coisa toda, a esquerda tinha muito poder sobre essas pessoas. E isso, a pressão desse pessoal sobre eles, é que acabou levando a inevitabilidade dele ter que sair do Flow Podcast, né? Ele saiu para tentar preservar o emprego das outras pessoas lá do Flow Podcast. Ele fala que hoje em dia talvez não sabe nem se faria isso, porque na época ele fez por coração mesmo, por gostar do Igor, por gostar das outras pessoas, por não querer sacanear as outras pessoas, mas no final das contas todo mundo sacaneou ele, deixou ele para lá, ninguém fez nada para ajudar ele. Então, enfim, eu acho que talvez o erro, eu acho que o Monark acertou no ponto que foi o erro do Flow Podcast. No momento que você institucionaliza, você vai para a esquerda, meu amigo, é inevitável. Você começa a ter gerência média totalmente esquerdista, totalmente favorável a controle estatal, né? Porque adora regra, adora regulamentação. E aí eles ficaram reféns desse monstro que é a esquerda. Se fosse a maior parte do rendimento deles fosse o YouTube e alguns poucos patrocinadores pontuais, eles estariam ganhando tanto quanto, porque, ok, eles não teriam uma receita tão grande, mas não teriam uma despesa tão grande também, continuariam tocando o podcast deles de forma mais amadora, e dá para ganhar dinheiro como podcast amador, não tenha dúvida, tem um monte por aí funcionando dessa forma, e não estariam na mão da esquerda. Eu tendo a concordar com o Monark nesse ponto que ele fala aqui, que o erro foi essa profissionalização da internet. Porque é o que eu falo para vocês, a informação descentralizada e distribuída, ela caminha no sentido de
distribuir as coisas, né? Não ter hierarquia. Hierarquia, no final das contas, é ruim. Mas eu concordo, para você pegar um patrocínio de uma grande marca, as grandes marcas, as grandes empresas de patrocínio, elas não vão fazer negócio com o meu canal, com um canalzinho pequenininho, não vão fazer isso. Elas querem uma estrutura hierárquica, com responsabilização, com jurídico, com não sei o que lá, para poder fazer negócio com esse pessoal. É muito dinheiro que entra, mas você tem que ter uma estrutura profissional muito grande, né? O problema é que isso tudo está perdendo valor hoje em dia, né? E é inevitável que mais dia, menos dia, as grandes empresas vão ter que fazer anúncios com canais pequenos, ou então vão fazer através do YouTube, como já fazem, né? Comprando a AdSense, porque no final das contas é o que as pessoas assistem, são canais pequenos. Esses canais institucionais, você tem alguns por aí, mas se você pegar a audiência deles, não é uma audiência assim tão grande no final das contas. Eu tenho metade da audiência do Felipe Neto, que é talvez o maior canal institucional do Brasil, né? E com o meu canalzinho de merda aqui, no meu quarto aqui, com uma tela verde aqui atrás de mim, sem fazer porra nenhuma, mas nunca que eu vou me profissionalizar, nunca que eu vou fazer nada disso. Não vou ter grandes receitas de patrocínios de grandes marcas, pô, lamento muito, né? Mas sigo o meu caminho aqui do mesmo jeito, da mesma forma. Eu acho que o Monark está absolutamente certo nisso. O erro, no caso todo do Flow, foi essa profissionalização. E eu lamento muito isso, porque eu gostava muito do Flow. E, de novo, a minha visão é essa, os dois juntos eram muito melhor de assistir do que os dois separados. Gosto dos dois, tanto do Monark quanto do Igor 3K. Mas um complementava o outro e dava uma dinâmica muito legal no Flow Podcast que meio que se perdeu com essa separação, né? Uma pena. Eu espero que o Monark em breve volte. Ele já não está mais nos inquéritos do Alexandre de Moraes. A censura no Brasil está muito grande ainda mais agora com a aprovação da censura pelo STF, mas eu tenho fé que essa coisa está acabando, como eu falei para vocês. O STF sabe que não tem mais muito tempo, a política vai tirar o STF de lá, vai tirar essas figuras censuradoras do STF e a gente vai restaurar a normalidade brasileira em muito pouco tempo. E aí, quem sabe, o Monark pode voltar a fazer conteúdo, porque ele está fazendo falta realmente no Brasil. Por mais que eu discorde desse cara Roussetti do caralho, esse merda, por mais que eu discorde dele, é importante para ter a opinião dele por aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.